dia, bom dia, bom dia, bom dia. 11 de outubro de 2024. Ó, o galo tá dando bom dia também, gente. Estão escutando aí? O galo dando bom dia? Estamos aqui no rancho em São Simão. Hoje eu escolhi falar para vocês da importância que é a gente servir pessoas com nossos dons e com nossos talentos. A gente ter o que fazer em relação ao nosso próximo. E isso é saúde para os nossos ossos, isso é vigor, isso é energia, porque é muito melhor a gente dar do que receber. Quando a gente oferece para o nosso próximo, a gente está cumprindo um princípio básico de Jesus, que é tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Então, existem órgãos aí, especializados em fazer as coisas para os menos necessitados. Existem famílias, existem grupos de comunidades que se juntam para fazer as coisas para servir. Um dia, eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus e eu ouvi o pastor conclamando a toda a congregação que trouxesse ingredientes para a sopa. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas aonde que é que eles vão levar essa sopa, né? Que coisa engraçada. E aí a sopa era cozida depois que acabava o culto, para eles levarem meia-noite, meia-noite e meia, saírem pelas ruas para levar aquele caldo quente, porque estava no mês de junho, e eles levavam aquela sopa quentinha para os moribundos que dormiam nas ruas, para as pessoas que estavam nas praças, encantoadas, amontoadas. Então, levar uma sopa quentinha naquele momento era um gesto de amor, de levar o alimento e levar um jornal da igreja também, levar uma palavra de Deus, levar um conforto e mostrar para aquelas pessoas que as portas da igreja estavam abertas para elas a hora que elas quiserem mudar de vida, pode bater na porta da igreja, que a igreja está lá para poder elas tomarem um banho, trocar de roupa e terem qualidade de vida. Então, gente, bom dia, Flaviana. É muito importante a gente prestar atenção em servir pessoas com nossos dons e com nossos talentos. Às vezes a gente está quietinho no nosso mundo, quietinho vivendo a nossa própria vida, os problemas da nossa própria família, os problemas da nossa empresa, e a gente esquece que lá de fora tem pessoas que precisam de nós. E outra, um dos mandamentos principais da palavra de Deus é que servir pessoas é a arte de facilitar a vida do outro e é o imã que atrai prosperidade para sua vida. Gente, eu ir lá, cuidar do moribundo, levar um caldinho para um que está lá de fora, fazer algo para aquela pessoa é prosperidade para minha vida. Gente, pega essa chave aí, pega essa chave. Quantas pessoas estão enfermas, estão em depressão, estão na solidão, porque não estão se sentindo úteis para nada. Porque se elas estivessem se sentindo úteis, tendo utilidade na vida, elas não estariam nesse estágio, elas não estariam nesse estado. Então, a hora que o pastor estava pedindo os ingredientes para fazer a sopa, ele ainda falava assim, não esqueçam da beterraba, tragam beterraba. Aí eu pensei assim, nossa, eu nunca pus beterraba em sopa, né? E aí ele falou, porque a sopa que eles iam fazer não era sopa para doente, era uma sopa para sustentar. E a beterraba, ela traz cor na sopa e a sopa fica bonita, fica saudável. Então, que era para trazer os ingredientes para serem cozidos, para fazer o caldo, para fazer a sopa. E a sopa não precisava de ter cor. E a beterraba era para colorir a sopa. Então, gente, as pessoas preocupam até nisso, né? De entregar um alimento saudável, nutritivo, bonito com os olhos, para você olhar e ver aquela sopa colorida, bem agradável aos olhos e ofertar para aquele que está lá na rua. Então, é muito interessante. Em Ituiutaba tem a Casa de Maria. A Casa de Maria, ela não surgiu para ser a Casa de Maria.
ela teve um objetivo quando ela foi organizada. Uma esposa de um marido que fazia hemodiálise, ficava horas e horas e horas e horas e horas lá acompanhando ele na hemodiálise e levava para casa no final do que terminava. Era coisa assim de 12 horas no dia, gente, era muitas horas ele fazendo hemodiálise. E aí ela preocupava com as pessoas que estavam em volta também fazendo hemodiálise, não com o paciente, ela preocupava com os acompanhantes que tinham que ficar ali, e a maioria eram da região, que viajavam. Ela pensou assim, gente, a gente tinha que criar um lugar para ser um amparo, para ser um refúgio, um encosto, para que essas pessoas que estão acompanhando os pacientes de hemodiálise, elas possam estar lá para tomar um café, tomar um banho, descansar, assistir televisão. E aí, eles, com esse objetivo, eles alugaram uma casa bem próxima ao Hospital São José. Era só atravessar a rua e lá estava a casa, para poder abrigar essas pessoas. Ela que tinha um marido que precisava, que vendo olha só, gente, olha o olhar atento da mulher sábia. Ela vendo a necessidade em volta das pessoas que estavam acompanhantes como ela, pensou em criar essa casa. E quando as coisas são de Deus, no instantinho tudo é encaminhado, não é? Ela conseguiu uma comunidade de pessoas junto com ela para poder também embargar no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma organização, e assim eles alugaram a casa. Era só atravessar a rua do hospital, lá estava a casa. E essa casa era a casa para refugiar esses pacientes, como se fosse um lugar de repouso e de abrigo, e que tinha alimentação. Elas revezavam o dia de cada uma fazer a comida, e aí começou desse jeito. Mas a casa começou com esse objetivo, e de repente, gente, virou outro propósito. O que aconteceu? A casa colocou lá de fora o nome, Casa de Maria. Quem é Maria? A mãe de Deus. O que a mãe de Deus é? Acolhedora, amorosa. O que uma mãe é? Uma mãe é tudo de bom que você precisa. E aí, o que aconteceu, gente? Começou a bater lá na porta de manhã cedinho. Moribundos que passaram a noite inteira na rua, que dormiram ao relento, começaram a bater na porta da Casa de Maria para tomar um café da manhã, para tomar um caldinho, para almoçar, para jantar, para ser abrigado, para tomar banho, para trocar de roupa. E aí elas começaram a olhar umas para as outras e começaram a ficar pensativas. Como que é? A gente fez a casa com um objetivo e de repente virou outro propósito. Deus quis que a Casa de Maria se transformasse em um refúgio também para os moribundos da rua. E aí elas começaram a intensificar a campanha para ter mais alimentos, para ter gilete, para fazer barba, porque eles chegavam imundos, eles chegavam sujos, eles precisavam de banho, eles precisavam de roupas. E aí as meninas fundadoras da Casa de Maria começaram a arrumar os parceiros, o supermercado que doa a gilete, as feiras que doam as roupas. E aí elas começaram a frequentar as feiras de pechincha de roupa para poder comprar as roupas, para ter lá muita roupa de homem, porque a maioria dos que apareciam lá eram homens. E aí com isso começaram a ter que ter até funcionários para poder trabalhar lá, porque tinha que ter o café da manhã, depois tinha que ter o almoço, e tantos dias na semana tinha a sopa 9 horas da manhã, que era aquela sopa para sustentar, porque quem tá com fome na rua ia lá alimentar. E até hoje, a Casa de Maria está lá para servir quem de lá precisasse. Acabou sendo mais um lar de passagem das pessoas que têm fome, das pessoas que têm necessidades, das pessoas que estão sem leito, estão sem lar.
E com isso eles começaram a intensificar também o resgate. Eles começaram também a ter pessoas para tirar tempo, para ser um orelhão aqui, ó, para ouvir daquele moribundo a história dele. Qual que é a história dele? Por que é que ele está dormindo nas ruas? Por que é que ele está no vício? Por que é que ele está na droga? Por que é? E como que ele consegue ser sustentado? E aí começaram a fazer os encaminhamentos e os resgates. Então vocês estão vendo que tudo quanto há que você pensa em fazer para o próximo, às vezes você pensa com um objetivo e Deus vai encaminha outras utilidades para aquele objetivo que foi proposto. E essas meninas que estão encabeçando lá, organizando lá, foram ganhando ajudas para poder melhorar as instalações. E as pessoas que procuravam, elas são pessoas que precisavam também de uma palavra, precisava também de um consolo, precisava também de mostrar para elas que elas não estão sozinhas, que elas têm um Deus que é contigo porque daí vier. E aí começaram, no café da manhã, levar as pessoas para ministrarem. Os espíritas, eles são muito amorosos, e eles começaram a ter as palavras deles, os católicos tendo as palavras deles, rezando com aquelas pessoas, ajudando aquelas pessoas. Gente, ficou determinado, o dia X é a fulana que vai cozinhar, o dia Y é a Beltrana, e o que ela vai cozinhar, ela que sai pedindo o que é que ela ia fazer. Toda quinta-feira era dia de fazer feijoada. E quem fazia feijoada era a Nilzinha. E a Nilzinha ia no meu salão e falava assim pra mim: a minha feijoada é amanhã. O que você vai me dar hoje pra minha feijoada? Porque a feijoada ela é um prato barato e rende muito. E depois eles não precisaram sair distribuindo. Tinha tanta pessoa para ir lá comer a feijoada no dia da feijoada que ela fazia, que não dava nem para distribuir. Mas todo mundo que ia lá, saía de lá servido. Então, gente, você às vezes está reclamando que a sua vida não flui, que a sua vida está cheia de enfermidade, que a sua vida não está prosperando, que você não está saindo do lugar. Sabe por quê? Que às vezes você não está gastando o seu tempo em se ocupar de pessoas. A ciência humana, olha só, deixa eu mostrar um artigo aqui. A ciência confirma justamente neste ponto. Estudos realizados por uma equipe de pesquisadores de escola pública, da saúde pública de Harvard, mostraram que quem tem um maior senso de propósito de vida permanece mais saudável e forte ao longo da vida. Além disso, olha só, estão menos propensos a ter um acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, problemas de sono e outros problemas de saúde. Servir é saúde para a nossa vida. Servir é saúde para nossos ossos. Por mais que você tenha descoberto seu propósito de vida, sirva alguém que você já sabe que descobriu o que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, gente, servir é saúde. Você costuma servir? Sabe como servir pode contribuir para a construção de um caminho de prosperidade? Quer descobrir as práticas deste princípio? Nossa live de hoje vai falar muito a respeito disso. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Jesus veio para servir e nos deu este exemplo e este ensinamento o tempo inteiro. Servir, gente, é uma arte de facilitar a vida do outro. Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o seu papel. Às vezes não precisa nem de você tirar dinheiro do bolso. Você tem uma palavra que encoraja, você tem um consolo que edifica, você sabe fazer uma oração por uma pessoa desesperada, que naquele momento só a oração vai acalmar o coração dela. Então, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Deverá ser servo. Servo. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, vocês precisam de ver o homem sujo que chega lá de manhã cedo, que faz a barba, que toma banho, que troca as roupas, vira outra pessoa. Vira outra pessoa. Elas ainda mostram um espelho para ele. Olha aqui quem você é e quem você está deixando ser. Por que você está deixando ser isso aí que você é? Olha aqui, tanto que você é bonito, tanto que você é um filho de Deus amado. Então o resgate para a vida da normalidade é muito intenso. Uma pessoa para estar dormindo na rua, para estar nos vícios o tempo inteiro, é uma pessoa que não se sente amada, que não se sente querida por ninguém. É uma pessoa enferma da alma, ela precisa de resgate. E aí tem os órgãos que elas encaminham quando a pessoa quer ajuda. Tem muitos órgãos para encaminhar, para ter livramento das drogas, livramento do alcoolismo. Tem muitos órgãos de ajuda que estão lá dentro. Você quer? Você quer uma ajuda? Então nós vamos te encaminhar para essa pessoa aqui. Você quer? Então, gente, isso é cuidar do próximo. Isso é cuidar, trazer a pessoa daquela imundícia que ela se encontra, trazer as pessoas das trevas e entregá-las para a luz. Mas para poder fazer isso é preciso coragem, é preciso ânimo, é preciso disposição. Eu não sei qual é o seu dom, não sei qual é a sua força interna, mas não fica guardando seus dons debaixo da cama, não. Dom e talento é para a gente servir o próximo. Usa seus dons e resgate de almas. Trate o outro como se fosse Jesus. Cuide de almas. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa que ama o próximo, que ama a Deus e que também ama o próximo. Além de que servir é uma das melhores formas para que as portas das oportunidades se abram para você. A quem que você tem servido hoje? Talvez o seu propósito não esteja ligado a falar em público, mas em promover a justiça no país. Se você for um advogado, no seu propósito seja contribuir com a realização das pessoas, com a construção de suas casas, ou se a sua área for a engenharia, ou também ajudar famílias com projetos de educação, alimentação, fazendo doação. Não sei qual que é a sua profissão, não sei qual que é o seu dom, qual que é o seu talento, mas seja o que for, coloque o seu talento à sua disposição, a serviço do próximo. Você não precisa estar recebendo para isso, porque você está fazendo para Deus. Tem 2 dias muito importantes em nossas vidas. O dia em que nós descobrimos... Não, 2 dias muito importantes em nossas vidas. O dia que nós nascemos e o dia em que nós nascemos de novo, onde a gente descobre para que é que foi que nós nascemos. Para que é que foi que a Mara Régia nasceu? Para quê? Qual o propósito da vida da Mara Régia aqui na Terra? Qual que é o propósito de vida dela? Qual que é o propósito de vida de cada um de vocês que estão aqui me assistindo? Qual que é o propósito de vida do Flávio Gondim, da Cida, da Ângel, do Pet, da Dedimar, do Pezino, da Flávia, da Tessia Mara, da Tecla Maria? Então, gente, qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Você já sabe? Você já descobriu? Mas você não pode negligenciar o poder de servir pessoas. Quanto mais você serve, mais as portas se abrem, mais parecido com Jesus você fica. Mais perto da felicidade você caminha e mais realizado pessoalmente você se torna. Eu estava observando as mulheres lá de Maria, a maioria delas são mulheres que fizeram disso seu propósito de vida, fizeram disso a sua razão de viver, fizeram disso a causa porque elas estão vivas. Levanta, tem para onde ir, tem o que fazer, tá? Tem aonde canalizar para servir, para o serviço do bem. Então, são viúvas, são mulheres, são casais que estão lá, são viúvas que passam o tempo para servir,
São pessoas que escolheram ser missionários e dedicar a sua vida ao serviço do próximo. Então, gente, esse princípio de servir, ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. A pessoa tá lá acamada, doente, não quer nem ver a luz do dia, tá com depressão. Então, ocupe o seu tempo servindo o próximo. Vai se sentir útil em algum lugar. Vai buscar pela sua utilidade para você ter vigor nos seus ossos, saúde, energia. Às vezes você não está fazendo nada, por isso que você tá aí sem razão de viver. Tá doendo tudo. Dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali. Então vamos nos ocupar com fazer algum serviço de amor e de bondade para os outros. Vamos nos preocupar em sermos pacificadores. Aí você vai fazer de acordo com o que você tiver em mãos para que você possa fazer, tá? Ele está relacionado com fazer a diferença na vida do próximo e anda em conjunto com um dos maiores mandamentos que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou, gente? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento divino. É um dos princípios atemporais. Em qualquer tempo, isso tem que prevalecer. Ele é universal. Em qualquer lugar do mundo, ele é o mesmo. E não existe nada contra. Então, é um princípio atemporal, universal e que não tem nada contra. Primeiro, você ama a Deus. Segundo, você ama o teu próximo, como a ti mesmo. O que quer dizer como a ti mesmo? Eu me amo. Tem muitas pessoas que têm uma baixa estima muito grande, não se amam. Não se amam. A baixa estima delas é tão grande que elas acham que não serve para nada. Então, quando você amar o próximo como a ti mesmo, é que você vai se fazer por ser amada por alguém. Tem muita mulher aí que tá querendo casar, mas ela olha no espelho, ela não se acha bonita, ela não se acha digna, ela não tem autoestima, ela não gosta dela. Então, primeiro, a gente tem que gostar da gente muito, 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 para depois a gente se ama, a gente pode se fazer por ser amada. Como que outro alguém vai chegar na minha vida e vai me amar se nem eu me amo? Estão entendendo? Que a gente tem que amar primeiro a nós mesmos, porque eu tenho que amar o próximo como a ti mesmo. Então quer dizer, o a ti mesmo está na frente. Eu tenho que amar eu em primeiro lugar, para depois eu amar o outro, tá? Eu tenho que amar eu, para depois eu amar o outro, tá? O Tico tá indo lá, ó. Já tá indo para a beira do rio, que ali naquele fundo ali é o rio. Então, gente, nós precisamos de estar atento a tudo isso, tá? Estar atento a tudo isso. Vamos lá. A semente não precisa se esforçar para florescer. Ela já foi destinada para isso. Basta apenas cumprir os processos. Porque, tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Então, olha só. Entenda que não basta você fazer a coisa certa. Você precisa fazer a coisa certa no tempo certo para servir a sua geração. E só entra para a história quem realmente serve a sua geração. A importância de servir pessoas que doam seu tempo, se sentiram mais conectadas socialmente, afastando-se da solidão e da depressão. Olha que coisa maravilhosa, gente! Artigos e pesquisas mostram justamente a importância de servir pessoas que doam seu tempo, se sentirem mais conectadas socialmente, afastando-se da solidão e da depressão. Além disso, fazer trabalho voluntário tem implicações positivas na saúde mental e física, incluindo pressão arterial mais baixa e uma vida útil mais longa. Então, cuida do outro, que Deus alonga os seus dias aqui na terra. Vamos lá. Martin Lutero e tantos homens que marcaram a história do evangelho e da humanidade inspiraram pessoas pelo seu histórico, pela sua história, pelo que escreveram e pelo que fizeram. Então, só existe uma geração que você pode servir, essa que você está agora, porque ainda está vivo.
Então chegou o tempo de você fazer algo por ela, por essa geração. Tudo que você procura, o que você procura? Sentido de vida, estabilidade emocional, equilíbrio, riqueza financeira, entre outras coisas. Então eu garanto que está atrelado diretamente a você servir essa geração. Olha só, dai e dar-se-vos-á. Dá o seu tempo para os outros, dai e dar-se-vos-á. Então, vamos lá. É muito importante. Um homem que está servindo a sua geração, se ele tivesse tentado vender... um homem que está servindo a sua geração, está servindo de acordo com as necessidades dessa geração. Entenda que não basta você fazer a coisa certa, você tem que fazer a coisa certa no tempo certo. No tempo certo. A importância de servir pessoas que doam o seu tempo, se sentirem mais conectadas socialmente, porque a hora que você está lá no órgão de serviço, tem mais pessoas que também estão lá. E além disso, fazer o trabalho voluntário tem implicações positivas na sua saúde. Quem realmente é grande não impõe grandeza. Sabe aquele chefe que fala, lembra de quem manda aqui sou eu? Pois é, quando a pessoa tem que lembrar que quem manda é ela, está buscando grandeza. Porque se ela tivesse, não precisa lembrar ninguém. Quando você vê uma pessoa que quer ser dominado pela força, quer ser dominado pela força, ele não está cativando emocionalmente ninguém, e sim oprimindo emocionalmente e espiritualmente. Ele está buscando grandeza para ele. Então, ele pensa que é grande, mas porque quem é grande de verdade conduz o rebanho inteiro, conduz uma nação inteira com palavras, não com força, tá? O próprio Jesus fala: vocês sabem que os príncipes deste mundo governam subjugando o povo, mas entre vós não vai ser assim. Quem quiser ser maior vai ter que ser servo de todos. Quem quiser ser o principal vai ter que ser aquele que serve. Ou seja, não pela força, não vai estar em eu mando, não vai estar eu quero ser grande, jamais. Vai estar em quanto mais eu sirvo alguém, quanto mais eu sirvo uma causa, quanto mais eu sirvo essa geração, mais chance de cumprir aquilo que eu já fui destinado, que é a grandeza, mais chances eu tenho. Se você só cumprir as fases de uma semente que cai no chão até florescer, não vai fazer grande esforço para cumprir o motivo pelo qual foi criado. O que acontece no meio do caminho? Muitos fatores externos bloqueiam esse crescimento. Um dos fatores é você achar que não é e tentar tomar o lugar que não é seu. Olha só. Agora tem uma coisa pior. O lugar até é seu, mas só não era até agora. Mas mesmo assim você tenta tomar antes do tempo. O trono está reservado para Davi, se não era o tempo de Saul. E muitas pessoas tentaram convencer Davi que ele tinha que tomar o trono. Mas ele foi firme e falou: não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Não tenha mania de grandeza dentro de você, porque isso é pecado. Isso é orgulho e é altivez. Você não deve deixar 1% da altivez ou do orgulho dentro do seu coração, porque Deus rejeita os soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Você pode ver que toda pessoa que expõe riquezas, seja na internet ou seja alguém, realmente ela não é rica. Ela está ganhando dinheiro e quer mostrar o que é, pois conheço várias pessoas que têm muitos milhões. Eu já vi cenas como de uma milionária virar a bolsa quando entrou num ambiente para as pessoas não ficarem olhando para a marca. Ou seja, quanto mais você tem de verdade, menos você quer mostrar. A grandeza é assim como uma riqueza. A sua grandeza será a consequência da verdade que há em você. Se você for verdadeiro, não precisará lutar ou impor grandeza. O destino acontecerá naturalmente. É muito importante que você entenda isso, tá? Dai e dar-se-vos-á. Sirva a sua geração. Sirva. Dar dinheiro a outra pessoa aumenta a felicidade das pessoas. Aumenta a felicidade. Porque é muito melhor a gente servir do que ser servido.
Um outro estudo descobriu que os idosos que serviam como voluntários para umas organizações, 44 menos possibilidades de morrer em um período de 5 anos do que os não voluntários. Indivíduos que serviam os amigos, parentes e vizinhos ou dão apoio emocional aos cônjuges tiveram um risco menor de morrer em um período de 5 anos do que aqueles que não o fizeram. Ao servir aos outros, não apenas fazemos com que eles se sintam mais próximos de nós, mas também nos sentimos mais próximos deles. Além disso, servir está relacionado com a gratidão. O que pesquisas demonstram que a gratidão é a parte integrante da felicidade. Quem me acompanha, quem me segue todo dia sabe, todo dia eu falo isso. Agradece que a graça desce, agradece que cresce. A gratidão é a parte integrante da felicidade, da saúde e dos laços sociais. Um estudo mostrou que expressar gratidão a um amigo próximo ou ao parceiro romântico fortalece o nosso senso de conexão com essa pessoa. Todo dia eu agradeço a Deus o marido que Ele me deu. Eu agradeço a Deus. E quanto mais eu agradeço a Deus pela vida dele, por ele, mais Ele se dispõe a me servir, a fazer as coisas para mim, a preocupar comigo, a querer estar em tudo que eu estou fazendo, a querer conexão de todos os meus pensamentos. Então, gente, agradece que a graça desce, agradece que cresce. E servir, gente, é contagioso. Você tem que contagiar pessoas. Você precisa de ser voz que contagia pessoas, tá? Servir é contagioso. Estimulamos um efeito cascata de generosidade em nossa comunidade, tá? Quando uma pessoa comporta generosamente, ela inspira os outros a seguirem seu caminho. Pesquisadores descobriram que servir pode espalhar em 3 graus, ou seja, cada pessoa de uma rede pode influenciar dezenas e até centenas, algumas das quais ele não conhece. Doar também tem sentido associado à liberação do hormônio, que induz sentimentos de calor, euforia e conexão com os outros. Então, gente, os estudos mostraram que um pouco de ocitocina faz com que as pessoas doem mais generosamente e sintam mais empatia pelos outros. E esses sintomas, eles duram até horas, iniciando um círculo vicioso generoso. Hoje a nossa live falou de servir pessoas com seu dom e com seu talento. Gaste seu tempo servindo pessoas e não murmurando e não reclamando, tá? Nós queremos contagiar você. Eu estou gastando meu tempo tentando influenciar vocês em motivação e fé. Em motivação e fé. Cada dia eu estudo um tema. O que é que eu vou levar na minha live hoje? De motivação e de fé. Para quem me segue, para quem ouve a minha live depois que eu salvo. Porque ao vivo eu nunca tenho muitas pessoas. Por enquanto, tá? Por enquanto. Mas eu creio no que Deus tem para mim, tá? Deus me levantou como uma atalaia, Deus me levantou como serva de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me levantou para convencer você a se tornar uma pessoa melhor ainda do que você já é. Eu não quero ninguém depressivo na minha live, ninguém sem norte, sem rumo, sem destino. Eu quero todo mundo me assistindo e procurando ser uma melhor versão daquilo que já é, tá? Uma melhor versão de si mesmo, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na live. Eu estou no rancho em São Simão. Não é porque eu estou aqui no rancho que eu vou deixar de fazer minha live diária, né, gente? Eu só vou em lugares, se quiser minha presença, o Tico sabe. Tem que ter Wi-Fi. Tico, tem que ter Wi-Fi. E aí, aqui no rancho, são 4 sócios. Todos eles concordaram de colocar Wi-Fi. Temos Wi-Fi até na balsa. Até lá na balsa tem Wi-Fi, tá? Pra gente poder passar o dia lá sem perder conexão com vocês. O meu dom é servir pessoas com o meu propósito de vida, que é levar Jesus para sua vida, levar esse Deus maravilhoso para sua vida, mostrar para você que está me escutando que você não está sozinho, que você não está sozinha, que você tem um pai que é contigo porque daí vier, tá? Conte para Deus os seus problemas, tá bom? Nós vamos fazer no dia 19/10 um encontro presencial de Mulheres Mara. São mulheres maravilhosas que vão estar conectadas umas com as outras para aprender mais e mais e mais e mais de tudo que a Mara Régia ensina.
E a primeira coisa é amar a Deus, louvar a Deus sobre todas as coisas, é ter certeza que você tem um pai, é ter certeza que você não está sozinho. E aí, tendo certeza que você tem um pai, comece a andar dentro dos caminhos que agradam o coração dele. Fuja do pecado, que ele fugirá de vós. O pecado é tudo aquilo que separa a criatura do Criador. Então, confessa seu pecado, traga o seu pecado à luz, peça perdão para Deus, que Deus realmente vai te perdoar. Deixa o seu pecado para você nunca mais pecar e venha estar conosco. Venha estar conosco para aprender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais as bênçãos que a gente tem trazido para vocês, para tornar o dia de vocês melhor ainda. Sextou, 11/10/2024. Quando eu abri os olhos hoje, bom dia Espírito Santo, que seja muito bem-vindo dia 11 de outubro de 2024. Me veio na hora a memória, 11 de outubro, aniversário da minha sogra. Minha sogra linda, maravilhosa, vaidosa, exigente. Graças a ela eu tenho um marido doméstico fabuloso, porque ela ensinava ele a fazer de tudo com muita exigência, com muito capricho, com muita excelência. Graças a ela eu tenho um marido abençoado dentro de casa, que faz tudo para me abençoar, me ajudar. E aí eu já abracei ela em pensamento, já dei os parabéns para ela em pensamento, já senti a presença dela recebendo os meus presentes, porque vai gostar de receber presente para lá. É vaidosa, gostava de tudo, gostava de brinco, colar, perfume, cremes, hidratantes, amava. Ela era muito linda, muito vaidosa, amava se cuidar. Então, já abracei minha sogra hoje, já dei os parabéns para ela, já dei meus presentes para ela, porque as pessoas, gente, elas só morrem quando param de ser lembradas. As pessoas só morrem quando param de ser lembradas, tá? E eu lembrei do aniversário dela, lembrei dela, tá? E já dei meus parabéns, meus cumprimentos, já fiz o meu papel, tá bom, gente? Então, vamos no Mulheres Mara, tá? Já ainda tem muitas inscrições ainda para serem preenchidas. Vem estar conosco nesse dia lindo, maravilhoso, preparado por Deus, para nós estarmos todas juntas, celebrando a vida, celebrando a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, todas juntas, tá? Semelhante atrai semelhante, tá? Semelhante atrai semelhante. Vamos estar junto com aquelas que são maiores na fé, que podem nos ajudar e nos abençoar em nossas vidas. Beijo! Amanhã tem mais.